Imagine ser condenado à morte por fazer algo que você sempre fez. Não por cometer um crime, não por trair um rei, não por roubar ou enganar alguém, mas simplesmente por dobrar os joelhos e falar com Deus. Agora imagine ouvir o rugido de leões famintos enquanto os soldados o conduzem para uma enorme cova de pedra. Não existe saída. Não existe ninguém para salvá-lo. A única esperança é Deus. Foi exatamente essa a situação que Daniel enfrentou. Mas existe um detalhe nessa história que poucas pessoas conhecem. Daniel não foi jogado na cova porque Deus o abandonou. Na verdade, foi ali que Deus decidiu mostrar seu poder para um reino inteiro. E quando você entender tudo o que aconteceu antes, durante e depois daquela noite, vai perceber que essa história não fala apenas sobre Daniel. Ela fala sobre todos aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando parece que tudo está perdido. Então fique comigo até o final, porque existe uma lição poderosa escondida nessa passagem da Bíblia que pode transformar a maneira como você enfrenta os seus próprios desafios. Muitos imaginam que a história de Daniel começa na cova dos leões, mas a verdade é que ela começou muitos anos antes. Jerusalém vivia dias de medo. O poderoso exército da Babilônia cercou a cidade. As muralhas que pareciam inabaláveis já não conseguiam proteger o povo. O rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém e levou milhares de pessoas como prisioneiras para uma terra distante. Entre aqueles jovens estava Daniel. Ele perdeu sua casa, perdeu sua terra, foi separado da sua cultura e provavelmente também da maior parte da sua família. Tudo indicava que sua história terminaria ali, mas Deus já estava escrevendo um plano muito maior. Enquanto muitos perderam a esperança, Daniel tomou uma decisão que mudaria completamente o seu destino. Essa decisão seria lembrada por milhares de anos. Ao chegar à Babilônia, Daniel recebeu uma nova oportunidade. O rei escolheu alguns jovens hebreus para serem treinados durante 3 anos. Eles aprenderiam a língua dos babilônios, estudariam ciência, política, astronomia, administração. No final desse treinamento, trabalhariam diretamente para o rei. Parecia uma grande oportunidade, mas existia um detalhe. Todos deveriam abandonar seus costumes e adotar a cultura da Babilônia, inclusive a alimentação. Foi nesse momento que Daniel mostrou quem realmente era. Ele decidiu que não se contaminaria, pediu permissão para manter sua alimentação de acordo com sua fé. Era uma escolha extremamente arriscada. Se algo desse errado, o responsável pelo treinamento poderia até perder a própria vida. Mesmo assim, Daniel permaneceu firme. Depois de alguns dias, aconteceu algo inesperado. Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis do que todos os outros jovens. Era o primeiro de muitos sinais de que Deus estava cuidando dele, mas aquilo era apenas o começo. Muito em breve, Daniel chamaria a atenção do homem mais poderoso do mundo. Os anos passaram. Enquanto muitos tentavam conquistar poder através da mentira, da influência ou da força, Daniel escolheu um caminho diferente. Ele permaneceu fiel a Deus em cada decisão que tomava. Sua honestidade chamava a atenção. Sua inteligência surpreendia todos ao seu redor. Mas havia algo ainda mais impressionante. Sempre que surgia um problema impossível de resolver, Daniel parecia encontrar uma resposta. Não porque fosse mais inteligente do que todos, mas porque buscava sabedoria em Deus. Foi assim que sua fama começou a crescer dentro do palácio. Reis mudavam, governos terminavam, impérios enfrentavam guerras, mas Daniel permanecia. Ele serviu durante diferentes reinados, algo extremamente raro naquela época. Enquanto muitos eram afastados ou executados quando um novo rei assumia o poder, Daniel continuava sendo escolhido para ocupar cargos importantes. Isso não aconteceu por acaso. A presença de Deus em sua vida era evidente, mas nem todos admiravam esse sucesso. Alguns homens começaram a enxergar Daniel não como um exemplo, mas como um obstáculo. E quando a inveja domina o coração de alguém, ela é capaz de transformar a admiração em ódio. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando o rei Dário assumiu o governo,
Organizou o império, nomeando 120 administradores. Acima deles havia apenas 3 autoridades. Daniel era um desses 3, mas não demorou para que o rei percebesse algo. Daniel era muito mais competente do que todos os outros. Era justo, era responsável, nunca aceitava subornos, nunca favorecia ninguém, jamais usava sua posição para benefício próprio. Por isso, Dário começou a considerar entregá-lo o comando de todo o reino. Essa notícia caiu como uma bomba dentro do palácio. Os outros governadores ficaram revoltados. Eles sabiam que, se Daniel fosse promovido, perderiam influência, poder e riqueza. Então decidiram destruí-lo. Durante dias observaram cada passo de Daniel, examinaram documentos, conversaram com pessoas, tentaram descobrir algum erro. Qualquer erro, uma mentira, uma fraude, uma desonestidade. Mas encontraram apenas uma coisa: integridade. Quanto mais investigavam, mais percebiam que Daniel era um homem correto. Foi então que alguém fez uma observação que mudaria completamente aquela história. Jamais encontraremos motivo para acusá-lo, a não ser em relação à sua fé. Naquele instante nasceu um plano cruel. Eles não atacariam Daniel como administrador, atacariam Daniel como servo de Deus. E essa armadilha parecia perfeita. Na manhã seguinte, aqueles homens foram até o rei Dário, mas não disseram a verdade. Usaram elogios, manipulação e alimentaram o orgulho do rei. Disseram: ó rei, todos os líderes do reino concordam que durante 30 dias ninguém deve fazer pedidos a qualquer deus ou homem, exceto ao Senhor. Parecia uma forma de fortalecer a autoridade do rei. Mas havia uma mentira escondida naquela proposta. Eles disseram que todos concordavam. Isso não era verdade. Daniel jamais participaria daquele plano. Mesmo assim, o rei acreditou. Sem imaginar que estava sendo usado, assinou o decreto. Naquele momento, a lei tornou-se irrevogável. Nem mesmo o próprio rei poderia voltar atrás. Era exatamente isso que os conspiradores queriam. Agora restava apenas esperar. Eles conheciam Daniel. Sabiam que ele jamais deixaria de orar. E quando isso acontecesse, teriam finalmente um motivo para condená-lo. Mal sabiam eles que, naquela história, Deus já estava escrevendo o capítulo seguinte. A notícia se espalhou rapidamente por toda a Babilônia. O novo decreto do rei era claro. Durante 30 dias, ninguém poderia fazer qualquer oração ou pedido a outro Deus. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Era impossível que Daniel não soubesse dessa nova lei. Os corredores do palácio estavam cheios de comentários. Os soldados falavam sobre isso. Os administradores comemoravam em silêncio. E aqueles homens que haviam preparado toda a armadilha apenas esperavam um momento certo. Talvez você imagine que Daniel tenha ficado desesperado. Talvez pense que ele procurou uma maneira de escapar, mas a Bíblia nos mostra algo completamente diferente. Quando Daniel chegou em casa, ele fez exatamente o que sempre fazia. Subiu ao seu quarto, abriu as janelas voltadas para Jerusalém, ajoelhou-se e começou a orar. Não foi uma oração escondida, não foi uma oração silenciosa por medo. Daniel conversou com Deus da mesma forma que fazia todos os dias. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Preferiu colocar sua vida nas mãos de Deus do que abandonar sua fé para salvar a própria pele. Essa escolha parecia o fim, mas na verdade era apenas o começo do maior milagre de sua vida. Enquanto Daniel orava, alguns homens já observavam tudo à distância. Eles não estavam ali por acaso, sabiam exatamente onde encontrá-lo, conheciam sua rotina, conheciam seus horários, sabiam que Daniel jamais deixaria de buscar a Deus. Assim que o encontraram ajoelhado, correram até o palácio. Não havia mais dúvidas. O plano tinha dado certo. Chegando diante do rei, perguntaram: ó rei, o senhor não assinou um decreto dizendo que qualquer pessoa que orasse a outro Deus seria lançada na cova dos leões? O rei respondeu imediatamente: sim. A lei foi assinada e não pode ser revogada. Foi então que eles revelaram o nome que tanto esperavam dizer. Daniel desobedeceu ao seu decreto.
Naquele instante, o rosto do rei mudou completamente. Ele entendeu que havia sido enganado. Não era sobre proteger o reino. Era uma armadilha contra o homem em quem ele mais confiava. Pela primeira vez, Dário percebeu que sua própria assinatura havia condenado um inocente. O restante daquele dia foi marcado por uma corrida contra o tempo. Dário procurou todas as alternativas possíveis, consultou conselheiros, analisou as leis, tentou encontrar qualquer brecha. Mas havia um problema. Segundo a tradição dos medos e dos persas, uma lei assinada pelo rei não podia ser alterada, nem pelo próprio rei. Imagine a angústia daquele momento. O homem mais poderoso do império descobriu que não tinha poder para salvar um único amigo. Enquanto o sol começava a se pôr, os conspiradores voltaram ao palácio. Eles lembraram ao rei que a lei precisava ser cumprida. Sem saída, Dário deu a ordem. Daniel seria lançado na cova dos leões, mas antes que os soldados o levassem, aconteceu algo surpreendente. O rei olhou para Daniel e disse: "Que o teu Deus, a quem serves continuamente, te livre." Essas palavras revelavam algo impressionante. Até mesmo um rei pagão já reconhecia que havia algo diferente na vida daquele homem. Mas ninguém imaginava o que aconteceria nas próximas horas. Os soldados conduziram Daniel até a entrada da cova. Era um enorme buraco escavado na rocha. Lá embaixo, o silêncio era quebrado apenas pelos rugidos dos leões. Animais que eram mantidos sem alimento para garantir que nenhuma vítima escapasse com vida. Uma enorme pedra foi colocada sobre a entrada. Depois disso, o rei selou a pedra com seu próprio anel. Os líderes do império também colocaram seus selos. Ninguém poderia abrir aquela cova antes do amanhecer. Do lado de fora tudo parecia terminado, mas dentro daquela escuridão, algo extraordinário estava prestes a acontecer. A Bíblia não descreve cada segundo daquela noite, e talvez seja justamente esse silêncio que torne essa história ainda mais impressionante. Imagine a cena: uma cova escura, o cheiro forte dos animais, o frio das pedras, o som dos rugidos ecoando pelas paredes. Daniel estava completamente sozinho. Nenhum soldado, nenhum amigo, nenhuma possibilidade de escapar. Apenas ele e dezenas de leões. Qualquer pessoa imaginaria que aquela seria sua última noite de vida. Mas havia alguém naquela cova que os olhos humanos não conseguiam enxergar. Enquanto os homens do lado de fora acreditavam que tudo havia terminado, Deus já estava agindo. A Bíblia diz que o Senhor enviou o seu anjo. E naquele momento algo impossível aconteceu. Os leões permaneceram em silêncio. Aqueles animais, conhecidos por sua força e ferocidade, simplesmente não tocaram em Daniel. Eles continuavam sendo leões, continuavam tendo fome, mas estavam completamente impedidos de atacar. Foi como se uma força invisível tivesse transformado aquele lugar de morte em um lugar de proteção. Enquanto isso, do lado de fora da cova, outra pessoa enfrentava uma noite muito diferente. Naquela noite, o rei Dário voltou para o palácio, mas o luxo já não fazia sentido. Os músicos tocaram. Ele não quis ouvir, prepararam um banquete. Ele recusou a comida. Os servos tentaram distraí-lo, nada funcionava. Pela primeira vez, o homem mais poderoso do império percebeu que havia coisas que nem todo o seu poder podia controlar. Enquanto Daniel descansava protegido por Deus, o rei passou a noite em claro, talvez olhando pela janela, talvez imaginando os rugidos dos leões, talvez se culpando por ter acreditado na mentira daqueles homens. As horas pareciam não passar, o amanhecer nunca demorou tanto. Assim que os primeiros raios de sol apareceram, Dário fez algo que nenhum rei costumava fazer. Correu, não enviou soldados, não esperou cerimônias. Ele mesmo correu até a cova, porque no fundo ainda existava uma pequena esperança. Ao chegar perto da cova, o rei respirou fundo. Seu coração estava acelerado. Talvez ele já esperasse encontrar apenas silêncio. Mesmo assim, chamou com voz trêmula: "Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus
a quem serves continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Por alguns segundos, silêncio. Então uma voz respondeu de dentro da cova. Uma voz calma, firme, cheia de gratidão. Ó rei, vive para sempre. Imagine o alívio que Dário sentiu naquele instante. Daniel estava vivo, mas ele ainda não havia contado o mais impressionante. Então continuou dizendo: meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. Naquele momento, o impossível tornou-se realidade. O rei ordenou imediatamente que retirassem Daniel da cova. Quando os soldados o levantaram, todos ficaram impressionados. Não havia um único ferimento, nenhum arranhão, nenhuma marca de ataque, nem mesmo suas roupas estavam rasgadas. Era impossível negar. Deus havia realizado um milagre diante de todo o império. O rei não demorou para entender toda a situação. Daniel nunca foi culpado. Tudo havia sido resultado da inveja, da mentira, da ambição daqueles homens. Então Dário tomou uma decisão. Os mesmos homens que prepararam a armadilha contra Daniel seriam julgados. A Bíblia mostra que eles receberam a punição prevista pela própria lei que criaram. A injustiça não venceu, a mentira não venceu, a inveja não venceu. No final, Deus transformou uma sentença de morte em um testemunho que atravessaria gerações. Mas a maior lição dessa história ainda estava por vir. Talvez você esteja ouvindo essa história, Pichitas, e pensando: isso aconteceu há milhares de anos. O que ela tem a ver comigo? A resposta é muito mais do que você imagina. Hoje, talvez você não enfrente uma cova cheia de leões, mas pode estar enfrentando outros tipos de leões. O leão do medo, o leão da ansiedade, o leão das dívidas, o leão da enfermidade, o leão da solidão, o leão da decepção. Há momentos em que parece que tudo está contra nós. As portas se fecham, as pessoas nos abandonam, as respostas não chegam. E começamos a perguntar: Deus, onde o Senhor está? Talvez Daniel também pudesse ter feito essa pergunta quando a pedra fechou a entrada da cova, mas Deus nunca havia saído de perto dele. E talvez essa seja a maior lição dessa história. A presença de Deus nem sempre impede que você entre na cova, mas ela garante que você não estará sozinho lá dentro. É fácil confiar em Deus quando tudo está dando certo. O verdadeiro desafio é continuar confiando quando não enxergamos nenhuma saída. Daniel não foi protegido porque era perfeito. Ele foi protegido porque permaneceu fiel. Sua confiança em Deus era maior do que o medo, e essa confiança mudou completamente o final da sua história. Talvez Deus não tire todos os leões do seu caminho, mas Ele pode dar a você a força necessária para passar por eles. E quando essa fase terminar, sua história também poderá fortalecer outras pessoas. Assim como aconteceu com Daniel. Depois daquele milagre, o rei Dário não conseguiu permanecer em silêncio. Ele havia testemunhado algo que nenhum homem seria capaz de explicar. Por isso, enviou uma mensagem para todo o reino. Povos, nações, línguas diferentes, todos receberam o mesmo decreto. Que todos respeitassem e temessem o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Seu reino jamais será destruído, seu domínio nunca terá fim. Ele salva, ele livra, ele realiza sinais e maravilhas. Foi assim que um homem que entrou em uma cova como condenado, saiu dela como testemunha do poder de Deus. O objetivo de Deus nunca foi apenas salvar Daniel, era fazer um reino inteiro conhecer seu nome. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo em sua vida hoje. Talvez a luta que você enfrenta agora pareça não ter sentido, mas amanhã ela poderá se transformar no testemunho que fortalecerá a fé de muitas outras pessoas. Nunca subestime o que Deus pode fazer através de alguém que permanece fiel. Antes de encerrar este vídeo, quero deixar uma última reflexão. Daniel entrou naquela cova sem saber o que aconteceria nas próximas horas. Ele não tinha garantia de que seria livrado. Não ouviu uma voz dizendo que tudo ficaria bem. Não viu um anjo antes da pedra ser fechada. Mesmo assim, ele permaneceu fiel. Talvez essa seja a parte mais extraordinária dessa história.
Daniel confiou em Deus sem conhecer o final. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja pedindo de você hoje. Continuar confiando, mesmo quando ainda não consegue enxergar a resposta. Porque a fé verdadeira não nasce quando tudo está bem. Ela nasce quando escolhemos permanecer firmes, mesmo em meio ao silêncio. Talvez hoje a sua cova tenha outro nome. Pode ser uma enfermidade, uma dificuldade financeira, a perda de alguém que você ama, um casamento em crise, ou uma batalha que ninguém conhece além de você e Deus. Se esse é o seu momento, lembre-se de uma coisa. O mesmo Deus que esteve com Daniel naquela noite continua presente hoje. Ele continua fortalecendo os cansados, consolando os que choram, levantando aqueles que pensam que não conseguem mais continuar. E mesmo quando você não consegue perceber, Ele continua trabalhando. Por isso, não permita que a sua dificuldade faça você esquecer quem Deus é. Às vezes Deus não muda a situação imediatamente. Primeiro, Ele fortalece o coração de quem está passando por ela. E quando chega o tempo certo, aquilo que parecia o fim se transforma em testemunho. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé, escreva aqui nos comentários: "Meu Deus nunca me abandona". Quem sabe essa simples frase não seja exatamente a esperança que outra pessoa precisava encontrar hoje. Obrigado por permanecer comigo até aqui. Que Deus renove as suas forças, fortaleça a sua fé e conduza cada passo da sua caminhada. E quando você sentir que está sozinho, lembre-se da história de Daniel. A pedra foi fechada. A cova parecia o fim. Os leões estavam lá. Mas Deus também estava. E quando Deus está presente, até o lugar que parecia destinado à derrota pode se transformar no cenário de um milagre. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Nos encontramos no próximo vídeo.